Causas atenuantes da responsabilidade do Estado. A responsabilidade civil do Estado é um dos alicerces do direito administrativo, garantindo que os cidadãos sejam indenizados por danos causados por ações ou omissões do poder público. No entanto, existem situações em que essa responsabilidade pode ser mitigada, ou seja, fatores que, embora não excluam totalmente o dever de reparação, diminuem sua extensão. Essas situações são conhecidas como causas atenuantes da responsabilidade do Estado e desempenham um papel fundamental na delimitação dos contornos dessa responsabilidade. Uma das principais causas atenuantes é a chamada culpa concorrente da vítima. Nesse caso, verifica-se que tanto o Estado quanto o particular contribuíram, em diferentes graus, para o dano sofrido. Imagine, por exemplo, uma situação em que um motorista trafega em alta velocidade em uma estrada mal sinalizada e acaba sofrendo um acidente. Embora a ausência de sinalização adequada seja uma falha atribuível ao Estado, a conduta imprudente do motorista também é um fator determinante para o ocorrido. Nesse contexto, a indenização devida será reduzida proporcionalmente à parcela de culpa atribuída à vítima. Outro exemplo de atenuante é a existência de um risco natural inerente à atividade ou ao local onde o dano ocorreu. Em determinadas situações, o Estado não pode garantir uma segurança absoluta e os cidadãos devem estar cientes de que certos riscos são inevitáveis. Áreas sujeitas a fenômenos naturais, como deslizamentos de terra ou enchentes, ilustram bem esse ponto. Ainda que o poder público tenha a obrigação de tomar medidas para mitigar esses riscos, a sua responsabilidade será reduzida se a ocorrência do dano for amplamente atribuível a fatores naturais e imprevisíveis, fora de seu controle direto. A colaboração ou envolvimento de terceiros no evento danoso também pode atuar como causa atenuante. Quando um terceiro interfere no curso dos acontecimentos e contribui para o resultado prejudicial, o Estado poderá ter sua responsabilidade atenuada, especialmente se não houver relação direta entre sua atuação e o dano. Por exemplo, se uma empresa privada realiza obras em uma via pública e essas obras resultam em acidentes, o papel do Estado será analisado com mais cautela. A responsabilidade será dividida conforme o grau de contribuição de cada parte. As atenuantes também se aplicam em situações de força maior. Apesar de eventos imprevisíveis e inevitáveis, como desastres naturais, serem geralmente excludentes de responsabilidade, em alguns casos, o poder público ainda pode ser parcialmente responsabilizado se sua conduta anterior não foi suficientemente diligente. Contudo, a reparação será limitada, considerando que o evento extraordinário foi o principal fator para o dano. No âmbito dos serviços públicos essenciais, as atenuantes também podem surgir. Imagine um apagão elétrico causado por uma tempestade severa que danifica a infraestrutura de distribuição de energia. Se o Estado ou a concessionária responsável demonstrar que todas as medidas cabíveis foram tomadas para prevenir ou remediar o dano, mas que a força da tempestade excedeu qualquer previsão razoável, a indenização poderá ser reduzida. A teoria do risco administrativo, que embasa a responsabilidade objetiva do Estado, permite a consideração de atenuantes como forma de equilibrar os interesses das partes envolvidas. Isso significa que, mesmo quando o Estado é responsável por reparar danos independentemente de culpa, as circunstâncias que contribuíram para o evento podem ser levadas em conta para ajustar a extensão da reparação. Outro exemplo que ilustra a aplicação de causas atenuantes ocorre em casos de manifestações públicas. Imagine que uma passeata pacífica é interrompida por atos de vandalismo cometidos por um pequeno grupo de participantes. Se, por um lado, o Estado tem a obrigação de garantir a segurança durante o evento, por outro, os danos causados diretamente pelos atos de terceiros não podem ser totalmente imputados ao poder público. Nesse caso, a responsabilidade estatal poderá ser reduzida. A ausência de uma relação direta entre o dano e a falha estatal também pode funcionar como um fator atenuante. Por exemplo, se um buraco em uma rua causa danos ao veículo de um motorista, mas este trafegava em velocidade muito superior ao permitido, a conduta do motorista será considerada na avaliação do caso. Ainda que o poder público tenha responsabilidade pela manutenção da via, a imprudência do condutor reduz a obrigação estatal. As causas atenuantes também promovem a conscientização do cidadão sobre seu papel na prevenção de danos. Embora o Estado tenha o dever de proteger e garantir o bem-estar da população, os indivíduos também são responsáveis por adotar comportamentos preventivos e agir de forma prudente.
Essa noção reforça a ideia de que a responsabilidade civil deve ser compartilhada quando há contribuição de ambas as partes. É importante destacar que as causas atenuantes não são aplicadas automaticamente. Elas devem ser demonstradas e comprovadas. Isso exige uma análise detalhada dos fatos e das circunstâncias que envolvem cada caso. O ônus da prova cabe, geralmente, ao Estado ou à parte que invoca a atenuante, devendo ser demonstrado que o evento danoso teve sua origem ou agravamento em fatores alheios à atuação estatal. As atenuantes também cumprem a função de proteger o erário público de demandas excessivas. Sem esses limites, a responsabilidade do Estado poderia ser ampliada de forma desproporcional, comprometendo recursos que deveriam ser direcionados a políticas públicas e serviços essenciais. Assim, ao mitigar a extensão da responsabilidade, as atenuantes garantem maior equilíbrio e justiça nas relações entre o poder público e os cidadãos. Por outro lado, é crucial que a aplicação dessas causas não seja utilizada de forma indiscriminada para eximir o Estado de suas obrigações. A existência de atenuantes não pode justificar a negligência estatal ou a falta de investimentos em infraestrutura e serviços. Um sistema eficaz de responsabilidade civil exige que o poder público atue preventivamente, buscando minimizar os riscos e os danos. O reconhecimento das causas atenuantes reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para a prevenção de danos e para a educação da população. Um exemplo seria a realização de campanhas de conscientização sobre os riscos associados a determinadas atividades ou locais. Essa abordagem não apenas reduz a ocorrência de eventos danosos, mas também fortalece a confiança da sociedade nas instituições públicas. Em síntese, as causas atenuantes da responsabilidade do Estado desempenham um papel essencial na delimitação da reparação de danos, promovendo um equilíbrio entre o dever de indenizar e as circunstâncias específicas de cada caso. Elas asseguram que a responsabilidade civil seja aplicada de forma proporcional, considerando todos os fatores que influenciam o evento danoso. Além disso, ao incentivar uma atuação diligente por parte do poder público e dos cidadãos, contribuem para um sistema jurídico mais justo e eficiente. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!